Fala pessoal, beleza? Wagner Souza mais uma vez com vocês aqui. E hoje eu vim trazer aqui algumas análises de alguns jogos que vão acontecer na sexta-feira, dia 10 de 2 de 2023 e dois joguinhos também ali do sábado. E a gente começa aqui, pessoal, pelo jogo do Clube Bruges e União Gigliosi, tá? É um jogo que eu vejo muito interessante para over, tá? Justamente por conta aqui das duas equipes estarem marcando muito bem, com confiabilidades muito boas, CVs muito bons, estão sofrendo uma quantidade interessante de gols e até confiável também. A gente vê aqui que o Bruges está marcando bem no HT na condição que está jogando, tá? Tá até ganhando interessante seus jogos também, o Gigliosi também. Quando a gente vai filtrando aqui pelos últimos 10 jogos, a gente vê que continua alta essa média de marcado. Veja só, aumentou até os gols sofridos, o Gigliosi manteve aquela confiabilidade em média altas de gols sofridos. Então eu vejo um jogo aqui interessante para a gente trabalhar aí um over 2,5 e um BTTS nessa partida aqui do Clube Bruges e União Gigliosi. A gente quando abre aqui o head to head desse jogo, olha só, a gente vê que o Bruges não vem tão bem em casa. Ele está aí em 4 empates em sequência, o Gigliosi um pouquinho melhor. A gente vê aqui que a gente tem momentos onde um mais marca e o outro mais toma, então isso é bem interessante. A gente percebe aqui que ele mais toma gol mais no seu segundo tempo, onde o Gigliosi mais marca, que é algo interessante para a gente também, tá? Tá vendo esses minutos para procurar estar posicionado da melhor forma possível. Quando as estatísticas nos mostram que eles sofrem mais gols, ó, nos últimos 5 jogos, o Gigliosi tanto marcou muito no segundo tempo como sofreu, assim também o Bruges, então isso é bem interessante, então eu vejo um jogo bem interessante para gol aqui, esse jogo do Clube Bruges, para over 2,5 e para um BTTS, tá pessoal? Outro jogo que eu vejo aqui interessante para gols é esse joguinho aqui do Middlesbrough Sub-21 com o West Bromwich, ali na Inglaterra. A gente vê que é um time que está marcando muito confiável e sofrendo muitos gols, então é interessante. A mesma coisa o visitante. Quando a gente filtra aqui, ó, pelos últimos 5 jogos, tá? Você vê que são times de média altíssima de gols marcados e sofridos, tá? Então isso é bem interessante para a gente também trabalhar um jogo ali para over 2,5 e o BTTS também, visto que as duas equipes marcam muito e sofrem também. O head to head aqui dessas equipes nos mostra que são equipes que não têm ganhado muito dos seus jogos. A gente vê que tem 2 vitórias para o visitante, empates. Então se percebe que, como a gente viu aqui, são equipes que marcam e tomam muitos gols. Muitas vezes acabam com jogos empatados ou perdendo seus jogos, mas bem interessante para operar ali um over 2,5 e um BTTS, tá? Olha só, o time da casa ele marca muito forte no primeiro tempo, o mandante já mais no segundo tempo, onde o visitante sofre mais. Eu falei casa, mas aqui é visitante, tá pessoal? A gente vê que esse jogo também é interessante para quem opera o HT. E por quê? Porque o time da casa marca muito e confiável, também sofre muito confiável. O visitante ele já marca muito, não é confiável isso aqui, mas é uma média bem alta, então já é interessante para um HT também esse jogo aqui do West Bromwich. O outro jogo que eu quero mostrar aqui para vocês com tendência de gols é aqui o jogo do Milan e do Torino, tá? Pelo campeonato italiano. É um jogo que eu vejo muito interessante para gols, sim, tá? A gente vê aqui, ó, que são duas equipes que estão marcando muito gols e sofrendo, sendo que o Torino marcando um pouco menos, mas o Milan principalmente marcando muitos gols e sofrendo. Um HT altíssimo, que é bem interessante, ganhando bem seus jogos e o Torino quase não ganhando. Quando a gente filtra aqui para puxar pelos últimos 5, olha só, a gente vê que a Torino deu até uma melhoradinha nessa marcação de gols e continua sofrendo interessante, e o Milan marcando e sofrendo muito. Para quem gosta de Meteodes e quer se aventurar um pouquinho,
esse é um tipo de jogo que, se o Milan estiver pressionando bastante, a gente pode procurar aí pegar um back home e, caso pegue o gol no live, caia fora, porque a gente vê que ele também sofre muitos gols. Embora isso aqui eu já não considere confiável, mas é uma média altíssima, então é bom a gente ficar esperto para não correr o risco de tomar esse gol, tá? Olha só, no head to head a gente vê aqui que o Milan, embora esteja vindo de uma derrota e um empate, é um time que está bem em casa, tá? O Torino não está tão bem como visitante, marca com uma certa regularidade em ambos os tempos. O Torino já sofre mais aqui na segunda etapa. Filtrando pelos últimos 5 jogos, a gente vê que é onde o Torino mais está sofrendo gols é na segunda etapa, e o Milan continua ali com a sua regularidade de estar marcando bem nos últimos não, em ambos os tempos do jogo, tá? E por último, pessoal, aqui na sexta-feira eu queria mostrar aqui para vocês esse jogo aqui do Arauz e Iverdon, acho que é isso, lá da segunda liga da Suíça. É um jogo que eu vejo aqui bem interessante para gols. A gente vê aqui que duas equipes que estão marcando e sofrendo muitos gols, olha só. Filtrando pelos últimos 5 jogos, o time da casa ele deixa a desejar um pouquinho, porque essa média dele passou a ser menos confiável e passou a sofrer menos gols. Mas ainda assim continua com a tendência interessante de gols, porque você vê que o visitante ainda continua sofrendo muitos gols. Só, pessoal, que em relação aos outros dois jogos, esse jogo tem uma variância maior, mas ainda é um jogo que se encaixa na minha metodologia para ser operado, tá? Mais um jogo aqui interessante para over 2,5 também e para um BTTS. Olha só, a gente vê aqui o Arauz forte jogando em casa, vem jogando bem. Olha só, mama muito nos últimos 5 no segundo tempo. É um time que está tomando bastante gols ali no segundo tempo, justamente no tempo que o visitante mais marca gol. Isso pode ser interessante quando a gente vê por aqui, tá vendo? Filtrando mais uma vez aqui pelos últimos 5 jogos para a gente ver como quando isso aqui, ó, foi onde ele mais tomou gols nos últimos 5 jogos, foi no segundo tempo. E o visitante marcou bastante, então isso é interessante, tá? Isso é interessante para a gente estar buscando aí um over 2,5, um BTTS, então é algo que eu vejo bem interessante. Aqui a gente vê os confrontos diretos que eu esqueci de mostrar para vocês dos outros jogos. Nas últimas 2 temporadas aí foram 6 confrontos, nós tivemos aí 50% deles com o over 2,5 e 50% com o BTTS. Pessoal, no sábado eu quero aqui falar para vocês de dois joguinhos interessantes que eu achei aqui para operar back home, que é o jogo do Freiburg e do Stuttgart. A gente vê aqui que o Stuttgart está ganhando bem seus jogos, jogando nessa condição, tá? Marca bem, tem uma defesa interessante, sofre poucos gols e está disperso, é o que está me dizendo aqui a CCV, que essa média está dispersa, ou seja, acontece com pouca frequência. Enquanto que o visitante é um time que sofre muito com CV bem confiável, que está me dizendo que essa média está junta, acontece com mais frequência. Isso para mim é bem interessante. Ele sofre muito gols no HT, porém o Freiburg marcando muito, mas é sem confiança, não é tão interessante esse HT. Quando eu filtro aqui os últimos 5 jogos, olha só, isso melhora ainda mais, porque o Freiburg passou a marcar muito mais e mais confiável, quanto que o visitante passou a sofrer mais, muito confiável. E o Freiburg passou a conquistar muito mais pontos, mais confiável ainda quando eu filtro pelos últimos 5 jogos. Então eu vejo um jogo bem interessante sim, para operar um back home aqui a favor do time da casa. A gente vê que o Stuttgart não vem bem jogando como visitante. A gente vê aqui também que nos últimos 5 jogos o Freiburg ganhou todos os jogos do Stuttgart, tá? Isso é algo já interessante. Então esse é um jogo também que eu vejo interessante para a gente estar trabalhando um back home. Esse jogo acontece no sábado, dia 11. Aqui procurar pegar alguns gols a favor do Freiburg. O outro jogo que eu acho interessante para um back home é o jogo aqui do Bacala Topola lá na Sérvia. A gente vê que o time da casa é um time que marca muito, confiável, sofre pouco e está bem disperso isso aqui, tá? Tem um HT já bem mais confiável do que o Freiburg, alto e bem mais confiável, embora o visitante não sofra muito
ou melhor dizendo, não seja confiável essa gols sofridos do visitante, mas está conquistando bastante dos seus pontos quando joga em casa. Quando eu filtro aqui pelos últimos 5 jogos, olha só, ficou ainda mais confiável esse marcado, embora esse sofrido subiu um pouquinho, mas continua disperso, isso ainda é interessante. Um HT muito forte do time da casa nos últimos 5 jogos, o que é bem interessante. O que ficou um pouquinho mais ruim é que, se vocês observarem aqui, ó, o time visitante ele passou a sofrer menos e piorou essa confiabilidade, ou seja, o CV está me dizendo que essa média ficou um pouco mais disperso. Mas ainda assim eu vejo um jogo bem interessante para a gente operar um back home. A gente vê aqui que o time da casa vem bem jogando nessa situação, o visitante não tão bem, tá? Os últimos 5 jogos aqui mostram que o visitante tem uma certa vantagem nos confrontos diretos. Porém, com esses dados que eu vejo aqui, geral e últimos 5 jogos, eu fico sim a favor aqui do time da casa posicionado para um back home, tá pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, mais uma análise de jogo aqui para o nosso canal, tá? Final de semana aí, dia 10 e dia 11 de fevereiro de 2023, tá? Então galera, se vocês gostaram e estão curtindo esse tipo de vídeo, deixa seu like aí, ajuda a gente, se inscreve aí no canal, tá? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima, tá?